Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos de 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Nesta noite eu gostaria de meditar com os meus irmãos a respeito do seguinte tema: o que significa ser discípulo de Cristo? E eu começo então trazendo uma ponderação, trazendo uma análise pessoal a respeito da nossa sociedade. Julgo que boa parte da nossa sociedade haverá de se enquadrar no perfil que irei apresentar aqui. Entendo que boa parte da nossa sociedade ela é relativista. Ela nega a existência da verdade. O fato de afirmarmos a existência da verdade já causa um escândalo, já causa uma indisposição em boa parcela da nossa sociedade. Porque se há uma máxima vigente na nossa sociedade, é que a verdade não existe. A única coisa que é absoluta na nossa sociedade é que a verdade não existe. Portanto, boa parcela da nossa sociedade é completamente relativista. Também hedonista. É uma parcela gigantesca que busca o prazer em todas as coisas. O prazer se tornou uma divindade que é cultuada, que é exaltada, que é adorada. Diuturnamente, esta parcela da sociedade busca suprir a sua vontade por meio de tudo que está exposto e disponível na nossa sociedade. Mas é também uma sociedade marcada pelo egoísmo, onde o eu está acima do coletivo, onde a minha vontade deve prevalecer, deve ser aceita, deve ser atendida, deve ser suprida, em detrimento de quem venha prejudicar. O egoísmo marca a nossa sociedade. Mas entendo que boa parcela da nossa sociedade é hipócrita, porque defende muitas vezes a preservação de animais e não tem o menor cuidado para com a preservação do ser humano. E isso é gritante. Entendo que nossa sociedade, boa parcela dela, é fútil. Tivemos agora, em Manaus, 55 mortos numa chacina em vários presídios. A nossa sociedade já nem discute, já esqueceu. Mas boa parcela da nossa sociedade está preocupada com a vida social das celebridades. E para a vida social das celebridades, todo o espaço na mídia é disponibilizado. Então o que é isso? Não é futilidade quando o que é importante é jogado para debaixo do tapete, o que é secundário, o que é banal, o que nem nos diz respeito, é tido como da máxima importância, digno do horário nobre, digno dos telejornais, digno dos impressos, digno do destaque. Essa nossa sociedade é uma sociedade caracterizada, na sua grande parte, por uma decadência. E eu estou usando aqui alguns eufemismos, porque o Senhor Jesus foi muito mais contundente. Ele disse o seguinte: geração adúltera e pecadora. Foram as palavras que ele empregou aqui no versículo de número 38. Foi assim que ele classificou a sua sociedade, a sociedade do seu tempo.
Foi assim que ele avaliou os seus contemporâneos. Foi assim que ele se expressou diante da multidão e também dos seus discípulos, quando ele estava a falar a respeito do que efetivamente significa ser um discípulo seu. O que significa efetivamente ter em si a marca de Cristo. E eu gostaria, à luz do ensino que ele mesmo ministrou à multidão e aos seus discípulos, àqueles a quem ele chamou, o que efetivamente significa seguir a Jesus. Em primeiro lugar, ser discípulo de Jesus significa reconhecer a centralidade da sua pessoa. Veja o que está escrito aqui no versículo de número 34, na parte B. Se alguém quer vir após mim. O Senhor Jesus disse que ele era digno de ser seguido. Ele disse que ele era digno de ser imitado. Ele disse que ele era digno de ser alvo da atenção, do cuidado, da reverência, da adoração e do sacrifício. E a grande questão é: quem é Jesus? Quem é aquele que efetivamente reclama dos seus seguidores uma atenção e um conceito sobremodo elevado, ao ponto de ter a sua figura a centralidade na história e na existência das pessoas? Ninguém pode dizer que é discípulo de Jesus se não tem nele Cristo como sendo o centro, como sendo o mais importante, como sendo o mais relevante, como sendo aquele que é digno de ser seguido e de ser imitado. E eu quero dizer que, como naquele tempo, também nos nossos dias, esta afirmação ela é chocante. Porque, como naqueles dias, também nos nossos dias, as pessoas admiram Jesus. As pessoas respeitam Jesus. As pessoas, muitas vezes, têm a ele em alta conta. Mas é uma admiração que tem o seu limite. É o reconhecimento que tem o seu parâmetro. Não é algo completamente absoluto. E ele diz que para ser seu discípulo não basta ter admiração, não basta ter um mero reconhecimento, é ter na sua pessoa, na sua figura, o centro da existência. E ele nunca se envergonhou de fazer tais afirmações, embora em todas elas a sociedade do seu tempo rechaçou, rejeitou, criticou e sempre hostilizou a figura do Redentor. Em João, e eu peço que você agora vá para o Evangelho de João, pois várias referências serão analisadas aqui no Evangelho, sem nenhum melindre, o Senhor Jesus falou a respeito de si. Veja capítulo 3, versículos 14 e 15. Ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Remetendo a um episódio do Antigo Testamento, quando os filhos de Israel, por sua desobediência, foram picados por serpentes. O povo estava morrendo e, pela sua providência, Deus instituiu um meio para poupar aquele povo. Uma serpente de bronze foi confeccionada e ela foi hasteada, e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. O que salvava era a obediência à ordem que fora dada para que a serpente fosse contemplada. Não havia nada místico na haste, nem na figura da serpente. O que estava em jogo era a obediência e a sujeição daquele povo ao ato redentor salvífico de Deus para livrá-los daquele momento de pavor e de morte. Jesus então diz àquelas pessoas que estão ao seu derredor: da mesma forma como aquelas pessoas foram salvas pela obediência ao contemplarem a serpente de bronze, aquele que me contemplar terá vida eterna. É muita ousadia poder fazer uma declaração como essa e não poder corresponder ao que se está dizendo. Mas Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Deus encarnado, podia dizer às pessoas que estavam a segui-lo a respeito da centralidade do seu ser. Por isso ele disse que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Chegamos no capítulo de número 6 do Evangelho de João, versículos de número 47 a 51. Assim ele se expressa acerca da sua centralidade. Ele diz: em verdade vos digo,
E ao usar já essa expressão em verdade, ele faz um destaque para a relevância do que virá em seguida. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Os judeus tinham o maná em autoestima, porque foi uma ação sobrenatural de Deus para preservar aquele povo. Os judeus tinham o ato de Deus em poupar-lhes a vida por meio daquele pão celestial na mais alta conta. Agora o Filho de Deus diz aos seus ouvintes, eu sou superior àquele pão, porque quem comeu o maná morreu, pereceu, feneceu, mas aquele que de mim se alimenta, por mim haverá de viver, e nenhuma privação haverá de experimentar, porque efetivamente eu sou o pão da vida. Chegamos no capítulo 7, veja os versículos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Diante daquele grande público, diante daquela multidão, ele afirma categoricamente que ele é suficiente para extirpar a sede de todo aquele que a ele vier para buscar o suprimento, para buscar o refrigério, para buscar a salvação. Chegamos no capítulo 8 do Evangelho de João. Vejam os versículos 24 e 36. Vejam o que ele disse. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E agora no versículo de número 36 ele afirma, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diante dos olhos daquelas pessoas encontrava-se o único com poder para libertá-los dos seus pecados. Diante dos nossos ouvidos pela proclamação do Evangelho, podemos ter certeza que ele continua vivo e atuante e com o mesmo poder para libertar todo aquele que dele se aproxima dos seus pecados e conceder a vida eterna. Evangelho segundo João, no capítulo 10, vejamos alguns versículos. Versículo 9, depois 11 e 14. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Chegamos no capítulo de número 11, versículo 25, ele afirmou, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E finalizo com a citação bem conhecida de João, capítulo 14, versículo de número 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. As declarações feitas pelo Senhor Jesus e registradas por João em seu Evangelho, elas sempre causaram escândalo e espanto na sociedade. Porque a sociedade, apesar de admirar os feitos, os prodígios que ele havia realizado, a sociedade não reconhecia nele o Salvador, não reconhecia nele o Filho de Deus, não reconhecia nele o Deus encarnado que veio para salvar e para libertar. Por isso, seguir a Jesus é um escândalo. E do seguidor de Jesus se requer que ele tenha compreensão de que efetivamente Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso único, bendito e glorioso Salvador. Portanto, a sua figura é uma figura central. Com relação a Jesus, não há meio termo. Ou é tudo, ou é nada. Mas até aqui, isso pode ser mais pacificamente recebido e aceito.
O problema é o que o Senhor Jesus vai colocar como consequência imediata da concepção de ser Ele o Filho de Deus. Ele vai deixar claro que ninguém pode ter a concepção de que efetivamente Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o enviado do Pai, e permanecer do mesmo jeito, na mesma condição, na mesma situação, sem que haja uma mudança profunda e radical. Porque reconhecê-lo significa necessariamente segui-lo. E ao segui-lo, é necessário que haja da parte daquele que compreende o papel redentor de Cristo uma disposição de livrar-se de todo o peso que efetivamente atrapalha e não condiz com a vida cristã. Por isso, significa ser discípulo de Cristo reconhecer a radicalidade da vida cristã, a centralidade de Cristo e a radicalidade que a centralidade do Filho de Deus impõe na vida daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Versículo de número 34, parte C do versículo. Diz o texto: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Agora, fica mais claro o que efetivamente significa ser discípulo de Jesus. Significa negar a si mesmo. Significa tomar a sua cruz. Significa abrir mão de qualquer outra possibilidade de salvação, de redenção, de vida eterna, que não seja efetivamente Cristo Jesus, porque outra não há, embora muitos ídolos sejam criados no coração dos homens. A respeito do impacto que a centralidade de Cristo faz na vida de alguém, nós temos vários relatos. E agora eu convido você para que possa se reportar ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, versos de 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqui não há o relato, ou não é o relato, do primeiro encontro de Cristo com eles. Eles já haviam sido apresentados a Cristo por intermédio do ministério de João Batista. Quando o Senhor Jesus, caminhando deliberadamente junto ao mar da Galileia, foi ao encontro deles, o fez porque já tinha com eles um relacionamento. Não houve uma apresentação ou um conhecimento aqui, nesta cena. Eles já tinham sido apresentados ao Senhor Jesus. Eles já tinham sido informados que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de forma deliberada vai caminhando junto ao mar da Galileia e aproxima-se destes homens, Simão, chamado Pedro, e André. Homens que estavam trabalhando, homens que estavam labutando, porque eram pescadores, homens que tinham atividades, compromissos. E o Senhor Jesus aproxima-se destes homens e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o texto nos diz que então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles se entregaram àquele chamado, eles se renderam àquela convocação, eles deixaram absolutamente tudo. E alguém pode dizer: tudo, pastor, aqui é muito pouco, porque tudo aqui diz respeito a quê? A redes e a barco. Isso é mínimo. No contexto deles, era muito. Era a profissão, era até então a vocação,
era o meio de subsistência, era aquilo que eles sabiam fazer e faziam ao longo de toda a vida. E agora o Senhor Jesus se coloca diante deles e no poder que ele possui, os convoca para uma outra tarefa. E eles abrem mão e seguem. Mas o texto é dinâmico. O texto diz que o Senhor Jesus não parou aí, ele avançou, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Agora a cena se torna mais intensa, porque agora há um relacionamento afetivo. Antes era um relacionamento comercial, redes e barco. Agora nós temos aqui barco, nós temos aqui funcionários, nós temos aqui um pai. E eles, atendendo ao convite, ao chamado do próprio Senhor Jesus, diz-nos o texto que no mesmo instante, eles deixam funcionários, eles deixam o barco, eles deixam o pai para poder seguir ao Senhor Jesus Cristo. Capítulo 9 de Mateus, versículo de número 9. Veja que o texto é sempre dinâmico. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Um homem com estabilidade, um homem com a posição de destaque, um homem certamente com uma excelente renda financeira. Este homem é agora impactado pela mensagem gloriosa do Evangelho, a deixar a sua banca, a deixar o seu posto, a deixar as suas receitas, para tornar-se um seguidor, para tornar-se um discípulo, para seguir após o Mestre. E diz-nos o texto que ele se levantou e o seguiu. Percebemos pelos relatos como é radical o fato de reconhecermos em Cristo o direito de nos convocar a qualquer instante para qualquer tarefa. Percebemos como é central a sua figura, a ponto de mudar toda a nossa vida, toda a nossa história, conforme o seu querer, para o louvor da sua glória, segundo o seu propósito. Ele não pede licença. Ele chega e convoca, porque efetivamente ele é o Salvador. Quem não tem a compreensão da radicalidade do que significa ser cristão não pode se dizer discípulo de Cristo. Quem não tem compreensão deste chamado, de suas implicações, das suas consequências, não pode dizer que tem uma experiência com o Senhor. Vamos a Marcos, capítulo de número 10. Versos de 46 a 52. Na minha opinião, um dos relatos mais impressionantes da ação do Senhor Jesus na restauração de uma vida. Diz-nos o texto: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. Duas questões eu gostaria de destacar, uma vez que o episódio é também descrito por Mateus e Lucas.
mas aqui com algo muito importante registrado por Marcos. O fato constante do versículo de número 50, lançando de si a capa. Isso não consta dos outros evangelhos, mas Marcos faz questão de registrar que este cego, mendigo, que estava à beira do caminho, diante deste chamado, ele lança de si a capa, o seu único bem, o seu bem mais precioso. Sem a capa, à noite, ele estaria condenado a morrer de frio, a ficar congelado. O que ele fez, no nosso imaginário, foi algo imprudente, porque ele deveria ter dobrado a capa e guardado a capa num lugar muito especial, para só então depois atender ao chamado do Senhor Jesus. Pois, segundo a nossa ótica, vai que o Senhor Jesus não atende o pedido dele. Como ele ficaria? Como, em meio àquela multidão, localizar novamente a sua capa? Mas aquele homem estava certo de que a sua vida havia mudado de uma vez por todas. E ele teria condições, pós-encontro com o Senhor Jesus, de localizar aquela capa. Porque efetivamente ninguém que é chamado pelo Filho de Deus é deixado, é desprezado, é abandonado ou efetivamente é decepcionado. Por isso, quando aquele homem ouve que o Senhor Jesus manda chamá-lo, ele lança de sobre si o seu bem mais precioso, porque ele sabia que o que havia de mais precioso estava ainda para ser a ele doado pelo Filho de Deus. E o texto diz que ele vai, e a capa se foi. Agora, no versículo 52, o texto nos diz que imediatamente tornou a ver. Agora ele podia retomar a sua vida. Agora ele podia dar sequência à sua história. Agora ele podia retomar de onde ele havia parado. Mas o texto nos diz que não, que ele está seguindo a Jesus estrada fora. Alguém precisaria gritar para este ex-cego que ele não deveria fazer isso, porque Jesus estava caminhando para Jerusalém. Jesus estava caminhando para o martírio, não era seguro segui-lo. Mas aquele homem estava comprometido com ele, aquele homem era seu discípulo, aquele homem havia entendido o chamado do mestre, e aquele homem estava disposto a segui-lo, mesmo que a caminho de Jerusalém. Esta é uma grande questão que atinge a muitos que se dizem seguidores de Cristo, porque quando há uma expectativa de bonança, quando há a expectativa de recompensa, quando há a expectativa do atendimento da vontade, não há nenhuma dificuldade. Mas quando as nuvens vão se formando e o caminho vai se apertando, e o que temos diante de nós é uma Jerusalém, muitos começam então a afastar-se daquele que outrora foi chamado de Mestre e Senhor. Ser discípulo de Cristo é ter a compreensão da radicalidade que existe na vida cristã. Talvez, diante do encaminhamento da mensagem, não sei, alguém possa estar dizendo, ele vai concluir com um apelo, pedindo que possamos ingressar no exército da salvação, abandonar as nossas atividades, os nossos afazeres e fazer parte deste grupo que tanto bem tem feito a tantas pessoas em tantos lugares. Ou quem sabe ele combinou e vai fazer um apelo para que haja um desprendimento para um envolvimento maior com o Instituto Sarça. Nem vou convidar ninguém para servir no Instituto Sarça, nem vou convidar ninguém para ajudar o Exército da Salvação. Não, porque muitos de nós imaginam que com o encaminhamento da mensagem vai se pedir para que se possa abrir mão de algum bem material, de algum conforto adicional, ou até mesmo de algum tipo de relacionamento. Não! Muitas vezes o que significa seguir e servir a Cristo é ter aquilo que nos foi confiado e colocarmos inteiramente em suas mãos. É fazermos de acordo com a sua vontade, onde nós estamos, com quem nós estamos, numa postura completamente diferente, sendo desprezado aquilo que nós consideramos propriamente nosso e reputando tudo a Ele para a glória
do seu nome. O desafio é permanecermos onde nos encontramos, fazendo o que verdadeiramente foi colocado em nossas mãos, com as pessoas que estão ao nosso lado, numa postura diferenciada, a postura de um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E aí eu convido você para retornar agora a Mateus, porque aqui temos o chamado para todos nós que nos intitulamos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Convido você ao capítulo 5, a partir do versículo de número 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. O que é isso? É a radicalidade do Evangelho. Ser discípulo do Senhor Jesus é ter a capacidade de analisar as bem-aventuranças e buscar pôr em prática o ensino que ele aqui apresentou a todo aquele que deseja efetivamente segui-lo. Isso aqui já é radicalidade a ponto de ofender grandemente a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade não entende, a nossa sociedade rejeita, a nossa sociedade sempre estará em oposição a este ensino, que é um ensino efetivamente radical. Sabe quem é feliz aos olhos do Redentor? Felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que significa ser discípulo de Cristo? Reconhecer a centralidade do Filho de Deus, a radicalidade da vida cristã. Jim Elliot afirmou: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Mas o texto vai nos mostrar que a superioridade da vida eterna é algo presente e patente na concepção daquele que segue ao Filho de Deus. Veja os versículos 36 a 38. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A compreensão da grandiosidade, da magnitude, da superioridade da vida eterna deve ser algo presente no coração daquele que se intitula discípulo de Jesus Cristo. Porque quando nós temos a compreensão da superioridade da vida eterna em relação a este tempo, que é bom, que é agradável, que é prazeroso, que é manifestação da graça e da misericórdia de Deus, o nosso coração deixa de agir de uma forma materialista. O materialismo não é algo novo. O materialismo não é uma característica da sociedade do século XXI. O materialismo sempre permeou e envolveu o coração da humanidade, o coração do homem. O desejo de ter e ter cada vez mais, de ter para que possa usufruir segurança, para que possa usufruir conforto, para que possa usufruir comodidade. A falsa sensação de que pode todas as coisas por conta daquilo que possui. E nós sabemos que não é verdade, pois por mais dinheiro que alguém possa ter,
Os seus recursos não podem acrescentar um segundo à sua existência terrena. A nossa compreensão a respeito da vida eterna vai refrear o nosso materialismo. Vai refrear qualquer coisa que queira se sobrepor à grandiosidade do Filho de Deus. Vai nos dar limites. Vai nos colocar freios. Por isso o Senhor Jesus, falando a respeito do que significa ser seu discípulo, ele faz com que eles possam olhar para o futuro com esperança, por conta da sua bendita e gloriosa ação. Ter a compreensão de que a vida futura é superior à vida presente. De que o presente é só, permitam-me, uma leve degustação acerca de tudo aquilo que haveremos de usufruir por termos como Senhor e Salvador o Filho de Deus, aquele que é central na história e garante a nossa vida eterna. Mas não é só um limite. É da parte de Deus uma dádiva quando temos a esperança da vida eterna, porque há consolo em meio às nossas tribulações. Há conforto em meio às nossas lutas. Há refrigério em meio ao calor que as circunstâncias possam gerar no nosso viver. Quem não precisa de conforto? Quem não precisa de consolo? Quem não precisa de refrigério? Quem não precisa de esperança nos dias maus, nos dias da aflição, nos dias da tribulação? O Senhor Jesus revela à sua igreja como esta esperança traz o lenitivo tão especial para os dias maus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 2. Veja o que ele escreve à igreja em Esmirna. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Ele não diz à sua igreja que ela não sofrerá. Ele não diz à sua igreja que ela não experimentará a dor e a aflição. Pelo contrário, ele diz: olha, alguns de vocês haverão de experimentar. Serão postos à prova. Porém, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando ele fala a respeito da importância da vida pós-morte, quando ele fala da importância da vida na sua bendita presença, quando ele fala da recompensa e da glória eterna, ele tem a intenção de dar aos seus discípulos o conforto e o consolo para enfrentar os dias da adversidade. Portanto, meus amados irmãos, ser discípulo do Senhor Jesus significa reconhecer a centralidade da sua pessoa. Significa reconhecer a radicalidade da vida para a qual nós fomos chamados. Significa reconhecer a superioridade da vida eterna à qual nós estamos destinados. Nós somos tão somente peregrinos. Nós estamos tão somente de passagem. Nós estamos seguindo o autor e o consumador da nossa fé. Isso significa ser discípulo de Jesus. Jesus não tem apoiador. Jesus não tem admirador. Jesus não tem torcedor. Jesus só tem discípulo. O admirador é nada. O espectador é nada. O torcedor é nada. O apoiador é nada. Ou é discípulo, ou não é nada. E se é discípulo, é chamado para uma vida de dependência plena daquele
que o chamou. Nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e pela sua graça o seguimos por onde quer que ele venha nos conduzir, na certeza de que ele nos antecede e que ele nos levará a bom termo, pois quem por ele espera, jamais espera em vão. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de o seguirmos todos os dias da nossa caminhada, na certeza da sua bendita e gloriosa companhia.